Existe uma transformação discreta que não se anuncia. Sem adeus teatral, sem desfecho grandioso, apenas um desatar suave. O fio de mensagens que você já não consulta. A dor antiga que já não queima. A urgência de explicar ou reconquistar alguém desapareceu. No início você mal percebe. Simplesmente desperta em uma manhã e algo parece distinto, mais leve, como se uma porta contra a qual você sempre pressionava tivesse enfim se aberto. Não pela imposição da força, mas por já não ser preciso. Você não forçou uma conclusão. Você transcendeu o ciclo. Um capítulo chegou ao fim, não porque você o incendiou, mas porque já não habita mais suas linhas. E o que permanece é espaço, sagrado, calmo, fértil. Não é o vazio da carência, mas a pausa da respiração antes da próxima inspiração. Antes de mergulharmos mais fundo nessa jornada de transformação, eu te convido a pausar por um instante. Se essa mensagem já ressoou com você, inscreva-se e deixe o seu like. Pode parecer pequeno, mas o seu apoio ajuda esse espaço a crescer, alcançando outras pessoas que também estão prontas para entrar em um capítulo mais leve e livre. Siga conosco. Na linguagem de Jung, você não é mais arrastado inconscientemente para trás. Você saiu da espiral, não pela imposição, mas pela assimilação. E agora algo novo o chama. Se você sente que o passado já não o aprisiona, se seu coração parece estranhamente limpo, talvez você não esteja perdido. Talvez esteja concluindo um ciclo. Carl Jung ensinava que a psique não se desenvolve em linha reta, mas em espirais. Assim como a natureza, retornamos repetidamente, revisitamos velhas feridas, padrões e pessoas, não para sofrer novamente, mas para enxergá-los sob outra ótica. Ele denominou esse processo individuação, a lenta jornada simbólica rumo à totalidade. Mas totalidade não significa um tornar-se sem fim. Em certas ocasiões é sobre concluir. No pensamento junguiano, encerramento não é esquecimento, é assimilação. Quando algo doloroso se repete, um costume de autossabotagem, uma narrativa interior que insiste em diminuir sua luz, é o inconsciente que está tentando resolver o que ainda não foi revelado. A psique insiste até que a lição seja digerida. Até que você traga o inconsciente à consciência, Jung advertiu. Ele controlará sua vida, e você o chamará de destino. Os ciclos que atravessamos, em sua maioria, não são casuais. São pendências inacabadas. Mas quando você deixa de reagir aos mesmos estímulos de antes, algo muda. Não estamos mais dentro da história. Tornamo-nos a testemunha. Este é o início da libertação. Não fugindo, mas permanecendo, vendo e eventualmente superando. Então, como saber que você alcançou esse raro limiar? Vamos caminhar suavemente pelos 3 sinais de que você chegou ao fechamento de um ciclo em nível de alma, visto através da lente da psicologia junguiana. Sinal número 1. Você perde o desejo de provar ou consertar. Depois que a dor se desfez, depois que as lágrimas secaram e a carga emocional se dissolveu, algo mais profundo se instala. Um silêncio sagrado, ainda que estranho. No início, pode parecer ausência, como se algo estivesse faltando. Mas ao permanecer com essa sensação, você percebe que não se trata de vazio, é espaço, é tranquilidade. Você já não é movido pelo impulso de voltar, de consertar o que deu errado, ou de buscar consolo em alguém que não pode oferecê-lo. As batalhas que antes travava em sua mente, repetindo conversas, imaginando o que poderia ter dito de outra forma, começam a se silenciar. Você deixa de querer ser visto como certo. Carl Jung observou que grande parte de nosso conflito interno nasce do apego ao ego. Nossa insistência de que o mundo deveria ter se curvado às nossas expectativas, de que os outros deveriam ter nos tratado como acreditávamos que deveriam, que a justiça deveria ter chegado envolta em pedidos de desculpas. Mas quando um ciclo da alma se aproxima do seu término, o ego se suaviza. Você começa a se render, não em derrota, mas em despertar. Reconhece que a necessidade de ser o ferido, o vingador ou até mesmo o herói da história é apenas mais uma camada do roteiro que o mantinha preso.
E então você o solta. Não porque superou isso de maneira superficial, mas porque cresceu além disso. Você já não precisa carregar o peso do que poderia ter sido. Começa a viver sem referência ao passado. A pessoa que antes habitava sua mente já não ocupa mais sua largura emocional de banda. E você encontra paz no fato de que algumas coisas nunca serão resolvidas, porque, na verdade, elas já não o definem. Você recuperou sua energia da necessidade de explicar ou provar algo. Entrou em um novo eu que não busca convencer o velho mundo de sua transformação. Sim, ainda podem existir momentos de quietude que parecem estranhos, onde a ausência de drama parece quase uma perda. Mas isso é silêncio. Isso é libertação. Quando você já não precisa ser ouvido para se sentir inteiro, quando a necessidade de encerramento se dissolve em autossuficiência, é nesse momento que o ciclo realmente se fecha. Sinal número 2. A carga emocional se foi. Aquilo que costumava ferir já não dói. A história que antes te colocava de joelhos agora parece distante, como assistir a uma cena do filme de outra pessoa. A dor se dissolveu, não porque você a afastou, mas porque finalmente deixou que ela falasse e então a ouviu. Quando ainda estamos dentro de um ciclo, a emoção tem calor. Ela nos puxa com obsessão, arrependimento ou um anseio que corrói o coração. Mas quando o ciclo está se encerrando, esse calor esfria. Você nem percebe no começo. Você apenas para de verificar, para de jogar, para de precisar de encerramento vindo de fora. Não há despedida dramática, apenas silêncio. E nesse silêncio, você percebe que a lição foi digerida. Jung escreveu que o material psíquico, uma vez tornado consciente, perde sua força. Ele já não sequestra sua energia nem dita suas reações. Você não o negou, não o enterrou, nem correu além dele. Você o absorveu. E ao fazer isso, algo dentro de você superou a dor. A ferida que antes gritava, agora fala apenas em sussurros, se é que fala. Você já não pergunta por que eu, em angústia, mas talvez murmure suavemente. Obrigado, com clareza. Não porque a dor foi justificada, mas porque ela te moldou em alguém que agora vê. Isso não é fuga emocional, é transformação. A tensão da sombra ainda permanece. Você pode se lembrar, revisitar ou até sentir um traço dela novamente, mas ela não te prende. A memória se torna uma pintura, não mais um espelho. Você saiu da moldura, e ao fazer isso, você passa de personagem a autor. A velha emoção já não comanda sua respiração, nem rouba seu sono. Você não está entorpecido, você está livre. E essa liberdade é estranhamente silenciosa, como um quarto que antes ecoava com ruídos e agora contém apenas paz. Se você se pega lembrando, mas não doendo, observando, mas não em espiral, talvez tenha alcançado uma borda sagrada. Você não está em resistência. Você está em liberação. E com ela, a necessidade de continuar voltando. Quando você já não treme diante da memória, está de pé na porta da liberação. E logo além dela, uma nova vida espera em silêncio. Sinal número 3. Você já não tem medo do fim. O medo, que antes o mantinha preso à mesma história, agarrado às mesmas pessoas, adiando o inevitável, começa a se dissolver. Não porque de repente se tornou fácil, mas porque finalmente se tornou verdadeiro. Os finais já não parecem castigos. Eles parecem pontuações, pausas necessárias no texto da sua vida. Carl Jung acreditava que a psique evolui não em linha reta, mas em ciclos, morte e renascimento, integração e desapego. Ele acreditava que aquilo que resistimos persiste, e você começa a enxergar a sabedoria disso. Você parou de resistir, já não luta contra a porta que se fecha. Você não corre atrás, não implora, não negocia com o destino. Há uma dignidade sagrada na forma como você se despede agora. Seja de pessoas, papéis e crenças, você os deixa ir da mesma forma que as folhas caem no outono. Lentamente, suavemente e sem protesto. Ainda pode haver luto, mas ele passa por você como o clima, sentido, testemunhado e liberado.
E nessa liberação, você sente a alquimia mais profunda acontecendo. A morte de um capítulo abre espaço para a alma respirar, para sonhar novamente. Você perde a necessidade de garantias. Você para de precisar de controle. Em vez disso, você cria espaço. Jung dizia que o self, nosso núcleo mais íntimo, sabe para onde estamos indo, mesmo quando o ego não sabe. E assim você começa a ouvir, não a voz do medo, mas o sussurro da prontidão. E a prontidão não grita. Ela não discute. Ela simplesmente se eleva lentamente, silenciosamente, como o amanhecer. Você já não teme o que termina porque sabe o que isso torna possível. Agora você percebe que o fim não é onde tudo para, é onde tudo se transforma. Esse é o encerramento mais profundo. Sem represália, sem a necessidade de estar correto. Apenas isso. Uma serenidade tranquila que revela que você já não tenta sustentar aquilo que a vida pediu para abandonar. A pressão da sombra ainda persiste, sobretudo nos instantes de silêncio, ou quando o passado procura seduzi-lo de volta. Mas agora você o encara com lucidez, não com apego. Você não se desfaz, você respira, você ascende. E nessa ascensão carrega algo precioso, a ousadia de receber o incerto. Quando já não teme o que se encerra, torna-se um recipiente para aquilo que deseja nascer. Você aprendeu a receber as consequências com reverência. Essa virada por si só cria espaço para algo único. E assim, o que se desdobra não é um término, mas um suave florescer em algo mais inteiro. Nem sempre você perceberá quando um ciclo se completa. Ele não se anuncia, não se impõe com gritos. Ele desliza como o entardecer, silencioso e inevitável. Em certo momento você olha para trás, para aquilo que antes o devorava. Sem rancor, sem desejo vingativo, apenas silêncio. O instante em que você deixa de buscar respostas é, muitas vezes, o instante em que encontrou serenidade. Você permitiu que a antiga versão de si mesmo se fosse, não com brutalidade, mas com suavidade. Jung afirmou certa vez que individuação não é se tornar alguém diferente, mas revelar o que sempre existiu. Então talvez o fim do ciclo não represente o fim. Talvez seja a recordação de quem você era antes do medo, antes de imaginar que necessitava de algo externo para se sentir completo. Portanto, se você percebe uma estranha calma, uma prontidão silenciosa que não exige comprovação, confie nela. Você está desfazendo os últimos nós que o prendiam àquele que já não é mais. Você não está fechando a passagem do seu passado. Está apenas voltando-se para o horizonte que sempre o chamou. E isso sim é o verdadeiro retorno. Se você se conectou com esta mensagem e sente a calma que vem do desapego e do florescer interior, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que exploram autoconhecimento e serenidade. Curta este vídeo se ele trouxe alguma luz para o seu momento. E nos comentários, compartilhe uma frase que funcione como seu mantra, algo que represente esse retorno ao seu eu mais profundo e a serenidade silenciosa que sempre esteve dentro de você. Até o próximo vídeo!